Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. Nós estamos no 27º episódio e nós temos hoje uma convidada de honra aqui que vai falar de um tema muito importante que é sobre o Janeiro Branco, que é cuidando da sua saúde mental. A Mara é psicanalista e ela vai trazer um assunto muito importante para a gente poder desafogar de tanto transtorno que a gente tem, ansiedade, um monte de problema mental que está existindo no nosso século, na nossa geração. Então, sem mais delongas, vamos brindar com a gente para mais um episódio do podcast Na Mesa! Pessoal, muito obrigada por mais uma vez vocês estarem aqui com a gente. Como vocês já sabem, essa mesa aqui ela é uma bênção. A gente sempre traz assuntos que vai trazer um alimento diferente para sua alma, algo que talvez você esteja buscando, não tenha encontrado em outras mesas. Nessa aqui, eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai nutrir aquela deficiência que você está sentindo dentro de você. Porque aqui nós falamos de Deus, trazemos pessoas de Deus. Isso tem sido maravilhoso para a gente. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos tratar de um tema aqui muito importante. Assim como a Dani falou, hoje o episódio é cuidando da nossa saúde mental. Então é algo assim que é primordial, rege todo o resto da gente, né? A Mara vai falar muito melhor do que eu sobre isso. Então eu vou apresentar ela aqui. Pessoal, para quem não conhece, essa nossa convidada de honra é a Mara Zamboni. Falei certo? Falou. Então, tá bom. Ela é psicanalista clínica, especialista em transtornos mentais com abordagem cristã. E ela te ajuda a transformar as cicatrizes em marcas de vitória. Forte, hein? Forte. Glória a Deus por isso. Mara, se você quiser falar um pouquinho sobre você, fica à vontade. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, com esse público maravilhoso. Me sinto muito honrada pelo convite. E esse é o meu lema mesmo, né? É transformar as nossas cicatrizes, porque todos nós temos, né? Feridas emocionais em marcas de vitória. Eu sempre costumo falar que a cicatriz, ela tratada, ela vai te lembrar de algo que aconteceu na sua vida. Só que você vai bater, você vai arranhar, mas não vai sentir mais dor. Só que você vai lembrar de algo que você venceu. Forte. Então esse é o meu lema. Nossa, forte. Já começamos bem, pessoal. Já começamos bem. Então eu vou fazer minha primeira pergunta, pode ser, Dani? Claro. Eu já tô ansiosa, já vou tratar disso. Vamos tratar esse assunto. Vamos tratar da ansiedade. Não, é o mal do momento, mas eu vou te perguntar, qual tem sido, assim, as principais buscas das pessoas quando chega na sua clínica? As maiores queixas, assim, que você tem percebido que tá sendo, assim, demais, ultimamente? Demais. A ansiedade por dinheiro, ansiedade por carregar carga de outras pessoas. A ansiedade, infelizmente, está sendo o mal do século. Teve um tempo que a depressão estava no ranking, né? No primeiro. Mas a ansiedade agora, principalmente pós-Covid, ela está em primeiro lugar no Brasil. Meu Deus. O Brasil, ele é líder de transtornos de ansiedade. Meu Deus. E a gente sabe que a ansiedade maltratada, ela vira uma depressão, né? Na verdade, a ansiedade e a depressão, elas caminham lado a lado. Não vou dizer todo mundo que tem transtorno de ansiedade tem depressão também. Todo mundo que é depressivo tem ansiedade. Não, mas são patologias que elas são muito associadas. Tá, entendi. Bom, pessoal que não conhece, explica um pouquinho qual que é a abordagem da psicanálise. Eu sei que o pessoal fala assim, qual a diferença de psicologia para psicanálise? Entendi. Eu amo essa parte de psicanálise. Eu cheguei até uma época, 14 anos atrás, estudar um pouco. Fiz online, enfim, mas eu era apaixonada. Acho muito legal, mas explica aí pra gente. Eu conheci a psicanálise porque eu precisei de terapia por uma crise de ansiedade e eu apaixonei. Nossa. E todo mundo no consultório pergunta, qual que é a diferença? A psicologia, ela vai tratar o consciente humano, aquilo que você sabe ao seu respeito. A psicanálise, ela vai entrar no seu inconsciente para saber o que você não sabe. Você tem uma atitude e não sabe por que você tem essa atitude. Então, a psicanálise, ela entra no inconsciente, joga para o consciente para você entender o porquê daquela ação. Aquela história. Psicologia, ela vai tratar o aqui e agora. Sim. Você está passando no momento.
a psicanálise vai tratar aquilo que não está sendo falado. A raiz de todos os problemas. Está por detrás daquilo, né? Exatamente. Uhum. É muito interessante isso daí. Eu falo que é o caminho inverso. Você começa de trás para frente, né? Vai lá atrás para depois entender o porquê do agora. Então é um trabalho muito mais de escavação mesmo, né? Eu acho bem mais trabalhoso, mas bem mais bacana. Muito legal. E a abordagem é associação livre. As pessoas chegam no consultório, eu não sei por onde eu começo. Eu falo, só vai. Está na sua mente. Fala tudo que vem na sua mente, ainda que não faça sentido para você. Uhum. O que vem na sua mente agora, você fala. E ali eu vou montando um mapa mental e faço perguntas-chave para que a pessoa pense. E aí, de repente, ela faz assim, nossa, Faz sentido. nunca tinha pensado por esse lado? Nossa, é verdade. Então, é a associação livre. Você deixa a pessoa falar. À vontade. Por isso que era usado muito divã, né? Isso. Freud ficava de costas para a pessoa, para nada interferir naquilo que vinha na mente, né? E eu sempre peço, assim, para as pessoas deixarem o celular no silencioso. O meu consultório, eu pedi para que fosse mais no fim da clínica, para que não tivesse nenhum barulho, porque a pessoa, ela tem que se sentir à vontade, relaxada, e ela não pode perder a concentração. Se distrair, né? Ela não pode se distrair, senão ela perde a linha de raciocínio. Perde a linha total. É muito legal, né? É muito interessante, eu acho assim, fantástico. Eu estudei um pouco de Freud e na hora que eu entrei em Melanie Klein, que é muito difícil, que é mais a psicologia infantil, mas que me ajudaria muito, né? Psicanálise, né? Infantil, que me ajudaria muito hoje, que ela pegou essa parte do brincar, né? De analisar através da brincadeira a criança. Nossa, fantástico, mas bem complexo. É complexo. Por isso que eu não fui para essa área, tá? Mas aí foi a hora que eu abandonei também. Eu abandonei na hora que eu comecei para essa. Nossa, que negócio difícil. E aí eu meio que também foi uma época meio complicada e foi a hora que eu parei de estudar. Mas era incrível. Que legal, que legal. Eu acho muito, muito bacana. A psicanálise eu acho que vale a pena. Para quem não conhece, vale muito a pena. Sim. É um trabalho bacana. Omar, você acha não, o que você pode dizer sobre os graus da ansiedade? Por exemplo, assim, eu tenho ansiedade no nível 1, aí depois ela começou a ficar mais intensa, ela já me deu um outro problema. Por exemplo, a síndrome do pânico. Ela tem esses graus? É leve, moderado e grave. Eu sempre falo, quando eu percebo sintomas de ansiedade e depressão também, leve, vai para terapia, a gente vai ressignificar sua dor e vai ficar tudo bem. Mas do moderado para o grave, eu sempre peço o psiquiatra. Porque daí vai ter que entrar com ação medicamentosa. E é um transtorno, então? Ansiedade? Não, ansiedade, eu gosto de falar de ansiedade. Ansiedade é a nossa amiga, gente. Ansiedade é a nossa amiga. A ansiedade, Deus é tão maravilhoso que ele criou um mecanismo de defesa, que é a ansiedade. Então, quando você vai atravessar uma rua, você ouve uma moto vindo em alta velocidade. O coração acelera. Às vezes você treme, a sua mão soa. Você dá um passo para trás, a moto passa. Ufa, eu me protegi. Isso é ansiedade. Foi então, algo que Deus criou para me proteger. Confunde um pouco com medo, então, a mesma coisa? A ansiedade, na verdade, é o medo do que pode acontecer. Então, eu sempre uso o exemplo da moto, porque Deus criou a ansiedade para a proteção nossa. Então, eu tenho esses sintomas de medo, né, que frio na barriga, coração acelerado, a sudorese, às vezes mãos trêmulas. Opa, estou em alerta, preciso me proteger. Então, ela é nossa amiga. O problema é quando vira um transtorno. A gente tem a amígdala cerebral. A amígdala cerebral é o local do nosso cérebro que faz essa regulação. Então, quando eu lido com adolescentes, eu falo sempre assim, imagine uma bexiguinha na sua cabeça. Vou passar por perigo. Essa bexiguinha ela vai inflar e vai mandar para o nosso corpo informações de cuidado, proteja-se. Se protegeu, essa bexiguinha ela murcha e volta ao normal, tô bem, tô tranquila, tô de boa. Só que quando nós passamos por traumas emocionais, por feridas, coisas que marcaram a nossa vida, ela foi muito hiperestimulada. E aí dá pânico. Então eu ensino isso para os adolescentes nessa linguagem bem didático, bem bacana, que é fácil. Então, vamos supor, uma criança passou por um abuso sexual na infância, né? Foi hiperestimulado.
ela inflou e desinflou muitas vezes. Deu pânico. Ela não voltou ao tamanho original. Aí gerou o transtorno. Porque essa pessoa, na idade adulta, ela vai ter crise de ansiedade dormindo, tomando banho, trabalhando. Verdade, por isso dá tipo pânico na pessoa. Do nada, de repente, Sim. dá um negócio na pessoa, né? Tá, às vezes no elevador, no avião, né? E é do nada, né? Já apareceu Sim. uma matéria, uma mulher que tava no avião, a gente acabou de embarcar e teve que descer, abrir a porta, a própria mulher entrou em estado de pânico, os caras quase se jogou lá de cima, lá de tão que ela tava aflita. Você imagina que situação? Ô, Difícil. Mara, quando você fala sobre essa crise, ela seria o quê? Aquele batimento muito acelerado, desmaio. Assim, tem muitos sintomas, mas no geral é taquicardia, né? Coração acelerado, as mãos começam a suar, a gente chama de sudorese, uma palidez, as mãos ficam trêmulas. Até confunde com o pessoal acha que tá tendo um infarto, né? Uma sensação de tontura. Essa é a crise de ansiedade. O infarto é o pânico. É a crise de ansiedade acentuadíssima. Exacerbada, né? Aí já é o ataque Que de dá pânico. uma dor no peito, um negócio. É uma sensação que parece que tem uma faca entrando no seu peito. Eu já tive assim, parece que comprimiu meu peito. Parece que apertou assim, sabe? Chega a doer, não, né? É horrível. Sim. Já tive também. Tipo Sensação de assim, morte, a sensação de morte. parece que o coração Sensação me de bate morte. aqui dentro da garganta. Você acha que eu vou E você fica morrer? assim, e não vem ar. Você fala, gente, mas o que pode estar acontecendo? Não é possível. Eu tive uma vez dirigindo, indo buscar o João na escola. Eu subi na Ramalho Franco, de repente começou meu coração. E foi subindo aquele negócio, começou a me sufocar aqui parece que foi um calor que foi vindo e começou a me sufocar aqui no rosto. Eu falei assim, gente, eu tô morrendo. Eu falei, meu Deus, será que eu vou morrer no trajeto da escola do meu filho? Vai ser assim que eu vou acabar? Aí eu comecei a lutar com a minha mente. Falei, não tô morrendo, é uma ansiedade. E aí comecei a travar, mas o meu organismo não tava me obedecendo. E eu lá, não, vai passar, calma, respira. Eu vou chegar lá, eu vou tomar um copo d'água e vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E fui, menina, parecia que aquele trajeto, parecia que não ia acabar nunca, que eu não ia acabar de chegar. Aí eu falei, gente, eu vou chegar lá, eu vou ter que pedir um bombeiro, porque eu vou morrer. Já começou aí, eu falei, não vou morrer, ficou aquele conflito interno, mas não morrer, não vou, porque É o diálogo interno. Porque os sintomas te enganam, né? Ao mesmo tempo que sua mente tenta voltar do normal, não tem como, você parece que você não consegue controlar aquilo. Eu sei que eu cheguei, eu sentei lá, aí a pessoa falou, você quer que chama? O João, eu falei, por enquanto não. Fiquei quietinha na recepção, tomei uma água, fiquei quietinha, lutando com a minha mente, tentando voltar, né? E aí passou um pouquinho, assim, alguns segundos, assim, aí foi voltando. Aí a falou assim, pode chamar. Aí a pessoa falou, tá tudo bem? Eu falei, não tava. Eu tava tendo uma, falou, você podia falar. Eu falei, não, acho que não ia ajudar, porque, né? Mas aí passou, mas o segundo, parece que era segundo, mas parece que foi uma eternidade. Sim. Geralmente essa crise de pânico, ela dura de 15 a 30 minutos. O ápice é 15 minutos. Ela começa e com 15 minutos a pessoa acha que vai morrer, literalmente. Aí depois ela começa a cair. Aí com 30 minutos a pessoa estabiliza. Eu achei que eu tinha que chamar o bombeiro. Eu quase pedi pra eles chamar o bombeiro, porque eu achei que eu ia morrer. Eu vou morrer na escola do meu filho, gente. Eu falei, como assim? Que final triste. Meu Deus. Deus, esse final não, por Senhor, favor. assim não. Por favor. Vai traumatizar ele. Esse não. Vai traumatizar eu, não teria morrido. Não vai traumatizar, Eu vai já traumatizar foi. meu filho. Gente, aí a mente é um negócio complicado. Cara. Assim, detalhe, nunca é do nada. A pessoa ela tá dormindo 3 horas da manhã, acorda com uma crise de ansiedade. Do nada, não foi do nada. Durante o dia teve um gatilho emocional. Foi um dia antes. Nunca é do nada, né? Nunca é do nada. Nunca na nossa vida nada é do nada. Não. é. Eu Sempre acho que foi uma coisa que aconteceu comigo um dia antes, porque os rapazes vieram trocar uma pecinha no box aqui de casa, e eu cuidando do João lá fora, os caras aqui dentro, tal, de repente escutei, pá, estourou o box e o cara se cortou, parecia cena de crime no meu banheiro. E aí eu fiquei naquele pavoro de ajudar o cara sangrando atrás do João, não podia pisar aquele monte de estilhaço. Menina, aquilo me acelerou de um tanto, era dia de célula, inclusive. Eu fiquei no acelero aquele dia, aquilo, e depois limpar aquele ambiente, aquele monte de sangue. Gente, aquela cena horrorosa. Eu acho que isso, não sei, me agitou demais. No outro dia, eu tive. Eu acho que deve ter sido, porque foi a única coisa que aconteceu muito assim, estranho pra mim, né? Então você vê que coisa, né? Impressionante, né? Desencadeia a outra, né? Sim. Impressionante como que a mente da gente trabalha, né? Não, Pode falar, Dani. E o interessante, Mara, é como que você pode ajudar as pessoas que são traumatizadas, né? Por abuso na infância,
uma família que foi perturbada, Disfuncional. traumas de pais e mães que não foram presentes. Uhum. E aí você vai tratando isso aí com palavras, vai fazendo aflorar tudo isso aí que a pessoa sente, que nem você falou, né? Vai trazendo para aquela cicatriz uma vitória. E eu acho que isso ajuda a gente também a ajudar outras pessoas também Legal. que nem aconteceu com você. É. Você foi para a terapia, achou interessante, falou, meu Deus, também preciso ajudar as pessoas a me libertar do jeito que eu fui liberta, porque traumas de infância, principalmente, machuca muito a nossa história. Sim. Me leva para a vida inteira. Na verdade, você carrega para a vida, né? Você carrega para a vida. E o diferencial da terapia cristã é nessa questão. Quando primeiro associação livre, eu vou entrar no inconsciente dessa pessoa e colocar para fora. Sim. E mediante aquilo que ela falar, a gente começa a trabalhar o perdão. Interessante. E a palavra de Deus, ela é fundamental neste momento, porque a pessoa, ela precisa se perdoar, ela precisa perdoar o outro, ela precisa entender por que o outro fez aquilo com ela. Por que aquela situação foi tão traumatizante? E aí, trabalhando o perdão, a gente ressignifica essa história para que ela possa viver de maneira leve dali para frente. Tá. Não é esquecer o passado, não tem amnésia. Não tem como. Mas é ela olhar a situação sem dor, entendendo que eram pessoas feridas, que feriram, mas que o ciclo se encerra nela. Pronto. Ela está tendo a oportunidade de fazer diferente dali para frente. Por isso que eu amo ponto que é psicanálise. engraçado. Não, a psicanálise é incrível. Você falou uma coisa interessante, porque a gente fala tanto de perdoar as pessoas, né, Dani? A gente tem que liberar perdão para aquela pessoa, para aquele ofensor, para aquele que fez mal. Mas a gente tem dificuldade de se perdoar. Nossa, muito! Eu acho que a maior dificuldade do ser humano é se perdoar. Você vê Sim. que coisa interessante? Aí carrega isso, né? Um sentimento de culpa, eu poderia ter feito melhor, por que eu fiz isso, nananã. E a pessoa fica presa, né? Definhando em vida, né? Fica. Como que isso é pesado. Você falou uma coisa verdade. O perdão de si próprio também é muito importante, né? A pessoa que não consegue se perdoar, ela tem a vida bloqueada em todas as áreas. É uma mágoa, um ressentimento que, na verdade, está apodrecendo dentro dela. E aí você repara, ela não avança, ela não rompe, não consegue. Forte, hein? E sobre o ciclo vicioso que você falou também é muito interessante, né? Porque, um exemplo, eu venho de uma família de 5 gerações. Aí eu começo a entender por que aconteceu isso com as 4 atrás de mim. Mas a partir de agora eu vou entender que eu vou quebrar esse ciclo e vou construir agora a minha geração a partir de mim. É poderoso isso, hein? Então, e se a pessoa não se perdoar, como que ela faz isso? Ela não consegue. Não consegue. Não consegue. Eu tenho uma situação na minha família de uma pessoa que vive na mentira. E eu, na juventude, o que eu era? Mentirosa. Conheci Jesus, glória a Deus, primeiro amor, tudo lindo. Mas mentindo. E quando o Espírito Santo tocou, não, como assim? Quem é o pai da mentira? Me chamou na chincha. Aí eu entendi que eu precisava quebrar esse ciclo. Tá. Precisei me perdoar, precisei perdoar esta pessoa que até hoje vive na mentira. E eu falei, qual é a maior prova, Senhor, que realmente sou liberta disso? Ensinar a verdade para o meu filho. E aí eu ensinei para o meu filho o poder da verdade, da sinceridade. E ele passou por uma situação no trabalho que se ele falasse a verdade, ele ia ser mandado embora. Olha. E ele foi num culto de jovens tal, e o pregador falou sobre isso. Que idade seu filho tem? 18. Olha, legal. E aí ele falou, mãe, eu vou falar pro patrão que eu errei, que eu fiz tal coisa. Ele falou a verdade, dito e feito, foi demitido. Pouco tempo depois, uma porta muito maior se abriu. Meu Deus. Então, hoje... Deus honra. Deus honra. Então, hoje, por mais que às vezes ele está errado, às vezes eu falo, meu Deus, ele está me falando isso mesmo, mas ele fala a verdade. Aí. Ou seja, o ciclo foi quebrado. Glória a Deus. São heranças malditas, né? E a psicanálise, ela trata isso. São heranças malditas que eu tenho a oportunidade de fazer diferente. E tem uma explicação? Por exemplo, por que mesmo sendo algo ruim, as pessoas replicam na vida delas? Elas transferem. Ah, tá. Às vezes é uma coisa que doeu, mas ela faz. Ela faz.
aquilo que eu mais abominava, um exemplo, tá? Vamos levantar uma hipótese. Aquilo que eu mais abominava na vida da minha mãe, eu acabo fazendo com meu filho. Então, eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que ter uma vida de busca de Deus, da presença de Deus, para entender que aquilo não é bênção. Aquilo me feriu, e não é porque me feriu que eu vou ferir meu filho. Entendi. E eu só tenho essa percepção buscando a presença de Deus. Uau. A ciência, ok, Deus criou a ciência, criou Claro, os médicos, claro. eu uso técnicas da ciência, só que quem faz a diferença é Deus. Presença de Ele Deus. chega onde a gente não chega. Exatamente. E eu sempre falo nas minhas redes sociais, na primeira consulta, eu falo, olha, eu sou terapeuta cristã, aqui é normal eu falar de Deus. Ué. Se você se sentir incomodado, Fique à vontade. É isso. A porta é serventia da casa. porque não adianta eu falar para uma Sim, pessoa, sim. olha, você precisa perdoar os seus pais, você precisa se perdoar, sem falar da presença de Não. Deus. Ela não consegue entender. Não é. Não consegue. Tudo leva a Deus. Tudo. Ele é o centro de todas as coisas. Ele Não é o centro adianta de todas você as querer levar um assunto para outro lado. Tudo Tudo. é tudo. Deus. Né? Tudo é sobre Eu falo ele, que a né? resposta de todas as coisas A tá em Bíblia Deus. fala, a boca fala do que está cheio o coração. O coração não é o órgão físico. O coração é a simbologia da alma. Então a minha boca ela vai falar o que está tudo na minha alma. Isso é a Bíblia. Isso é Deus. E também fala que a gente tem que confessar um pecado para ser perdoado, mas confessar para o nosso irmão para a gente ser curado. Sim, Então, como é importante você falar daquilo que está doendo em você, sim. né? Então, Dani, ó, pequei, cara, fiz isso, tal. Vai orar, vai reconciliar com Deus, tudo bem. Aí você vai falar tudo aquilo que está doendo, tal. Isso daí vai gerar uma cura em você. Exatamente. Então, a partir E a daí Bíblia que Deus vai... É bíblico, pronto. Então, por isso E Deus que sempre, Deus criou essa ciência. pra e nos Deus ajudar. sempre traz também a comunhão e a união com o outro. É. Então, assim, a gente também tem que entender que mesmo, talvez, nossa família nos ferindo, amigos nos ferindo, a gente também precisa deles para viver. A gente precisa, talvez, passar por cima de certas coisas para que a gente também possa ser feliz. Verdade. Porque ninguém é feliz sozinho. É verdade. Deus Deus- isolado numa casa sozinho. Não, não. Deus nos criou para conviver em sociedade, para ter relacionamento. Ser pessoas relacionais. Então, eu preciso entender até onde eu posso ir com você, como que eu devo lidar com você, Sim, ter compaixão e empatia. Sim. Deus não criou amigos virtuais. Não. Por isso que as pessoas estão ansiosas. Não. Elas estão deixando de lado, aqui, ó, o olho no olho, Tete a tete. para ter amigos virtuais. Só que nós não fomos criados para isso. Gente, E até aí- aqueles avatar estão criando. aí coisa a ridícula. Isso é uma ansiedade, palhaçada, né? aí da Então parece que tá depressão. dando até problema de gente se processando porque o avatar de um assediou o avatar Ah, não de dá. outro. Não, eu escutei Ah, isso. essas coisas me Eu falei, irritam, que você Bruno, não tem O povo ideia. tá ficando tudo retardado. Tudo mental. idiota, tudo Não é idiota. possível um negócio Mara, uma coisa, não sei se você desse. A gente consegue tá me regredindo. explicar isso na psicanálise. Estamos regredindo, É aqueles problemático mental que fala assim, ai, agora eu me considero um pônei. Um pônei, agora eu vou Uma árvore. cavalgar, eu vou não sei o quê. Outro dia eu vi um que se considerava um porco. Levou a Esse lama é para dentro palmeirense. de casa, espalhou a terra assim, Meu uma lama Deus. preta lá e ficava se esfregando na lama. Gente, o povo tá tudo... Não dá, cara, eu não sei o não que dá. está acontecendo com o mundo. Tá todo mundo dos avessos, gente. Não, Tem um não, cara não, não. no Instagram, Mari, ele chama Lúcio Sincero. Não sei se você já ouviu falar dele. Só de estar sendo sincero, eu Não, sei ele tem que uns cabelinhos é pérola. meio arrepiadinhos assim, moreno. Aí ele fala assim, da série volta logo Jesus. Aí assim, ele corta metade da tela para mostrar o vídeo. Aí a outra metade é ele comentando sobre o vídeo. Ele, "Ô, gente, mas o que significa isso? E a pessoa lá se lambuzando na lama. Meu Deus. Não, aí o outro fala assim, me considera um inseto. Aí eles têm Não, até um uma inseto. teoria da onde que vem isso, não sei o que, não sei o que. Deus. Você fica assim, gente, Isso, não é possível. isso não é psicanálise, não. É atuação maligna mesmo. Não é, Gente, não, eu não é tenho normal, dúvida que né, é. cara? Isso não é normal.
normal. Não tenho dúvida que é. Porque eu Não, falo o ser assim, humano tá ficando patético. eles não entendem que eles têm uma identidade. Eles têm que Não. buscar outra coisa para talvez se sentir satisfeito. É. E assim, eu não sei o que eles Ou pensam. pra chamar atenção, Dante. A gente tem uma Que coisa necessidade de chamar atenção chata. absurda. Até se expõe ao ridículo pra chamar atenção. Tem gente que é assim. Olha, Meu e Deus, você gente. falou algo tão interessante que eu peguei uma paciente que ela entendeu que todas as vezes que ela ficava doente, a mãe ficava perto. Então, de maneira involuntária, inconsciente, todas as vezes que ela sentia a mãe se ausentando, ela ficava com febre. Ela tinha febre. Febre mesmo. É, somatizado. Mas por quê? Porque ela se sentia abandonada. Olha aí. A ausência da mãe. Meu Deus. Aí ela caía doente. Olha só. Fomos tratando isso na terapia, fomos entendendo o porquê disso, que era raiz de rejeição, sentimento de abandono. E aí foi, sarou. Vira uma patologia, quase. Sim. Eu ia perguntar justamente isso, né? Que se traumas acaba desencadeando algum transtorno. Traumas de infância. Sim, muitos. Nossa, nós temos o transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo maior, que é a depressão, transtorno de personalidade borderline, transtorno narcisista, transtorno tem uma histriônico, lista. Não, uma hora não vai falar Você que cada um trata deles. bipolaridade. bipolaridade Todos esses, Mara. e esquizofrenia, todos esses. Meu Deus do céu. Todos esses. E me fala, por exemplo, uma pessoa que tem isso aí e não busca uma terapia, o que pode acontecer com ela? Olha, vamos falar do borderline agora. O borderline, ele pode se suicidar. Pode se suicidar. É grave, né? É grave. Ele não lembro, mas ele Misericórdia. tem a ver com socialização? Não, a socialização é fobia social, que é um dos transtornos de ansiedade. O dele é com personalidade, é isso? É o transtorno de personalidade borderline. Tá. Esse transtorno, geralmente, o paciente ele sofreu algum abuso sexual na infância e não teve a proteção e o cuidado do pai. Às vezes o pai tem conhecimento do abuso, né, do assédio, mas ele negligencia cuidados. Meu Deus. Então isso é um dos fatores. Não quer dizer que seja o fator Sim. desencadeante, Tá. mas 99,9 pacientes relatam a negligência do pai. A presença do pai, ela é fundamental na vida de uma criança. Meu Deus. As pessoas, elas romantizam a mãe, né? Que a mãe é tudo, a mãe é... Sim, a mãe tem a importância dela que Deus criou. Mas o pai, proteção, cuidado, ele é fundamental na vida de uma criança. Ele é representação de Deus, né? Deus Pai dentro de casa. É o primeiro contato paterno, né? E acaba que a pessoa não tem um relacionamento bem com o pai terreno, acaba tendo mal com o pai. Sim, que acaba, né, vendo como se fosse a mesma coisa. Eu falo porque meu pai, né, militarzão, né, e foi criado numa época que o pessoal era muito machista e tal. E meu pai sempre foi muito rígido, né, muito sério, muito seco, muito frio, assim, de demonstrar afeto. Porque foi a criação dele da época, a maneira com a qual ele, né, viveu. E eu lembro que quando eu me converti, eu tinha dificuldade de orar, porque eu achava que Deus era a mesma coisa. Que era aquele que ia ser rigoroso comigo, que tudo que eu tô fazendo tá errado, que eu tenho que ser a mais certa possível, porque eu achava impossível um dia na vida ser salva. Porque, nossa, Deus deve ser muito inacessível. Entendeu? Passou Então, quer tudo dizer, errado. indiretamente, a minha experiência com o meu pai terreno influenciou com o meu pai eterno. Sim. Você vê como que isso é forte? É. Muito forte. Tem uma abordagem que eu uso em consultório, que seria uma libertação, que tem essa conexão, né? Onde o pai terreno biológico faltou, aí tem todo um processo de perdão, de ressignificação e de liberação desse pai terreno e conexão com Deus Pai. Que importante. É bem legal. O Júnior Rostirola mesmo, ele tem um testemunho fortíssimo com relação a isso, Do né? pai, né? Porque o pai dele era alcoólatra, batia muito neles, era terrível, era um cara abusivo, um cara que eles passaram coisas assim... Gente, que nem cena de filme você consegue imaginar uma coisa tão horrível igual aquele cara passou. Então, quando ele se converteu, ele tinha muita dificuldade com Deus. Porque o pai que ele teve aqui na Terra foi um pai horroroso. E ele teve que receber essa cura, liberar o perdão pro pai dele, para aí sim ele ter uma vida com Deus mesmo, ter, né?
Então, como que isso é profundo, né? É profundo. Essa questão, ela é tão profunda que tem algumas pacientes que o pai já é falecido. Não, eu não tenho nenhum problema com meu pai, eu já perdoei, tá tudo perdoado. Então vamos fazer uma ferramenta? Vamos. Aí geralmente coloca a pessoa de frente a frente comigo. Agora você vai olhar nos meus olhos, eu sou seu pai. E você vai falar para o seu pai tudo o que você quer falar. Eu sou seu pai agora. A pessoa não aguenta. E aí abre o berreiro, e aí começa a chorar e gaguejar. Tem algumas que gritam. Tem pessoas que gritam. Eu vi vídeo na internet já, né? Desses coaches, esses caras aí, né? Uma vez Não, foi o Marçal. O menino, ele falava até meio baixinho. Aí na hora ele falou assim: fala, qual que é o teu problema com o seu pai? Na hora ele falou, acho que teve essa sacada, que ele mexe com essa parte de comportamento, né? A gente tem uma certa leitura corporal. Aí o menino falou assim: por que você tem esse jeito, seu retraído, sua tonalidade? É porque eu queria que meu pai me aceitasse do meu jeito e tal. Eu falei, então, foi o seguinte, você vai me abraçar, eu sou seu pai agora. Acho que eu já vi esse vídeo. Ele falou assim: você vai gritar com a maior força, você vai perdoar, você vai liberar perdão agora. Menina, você escuta aquele grito, você chora porque é libertador, chega a arrepiar. É algo assim, visceral. É agonia que você vê ele sentindo, né? É algo. Então você imagina, isso é muito forte. Por isso que tem que ter uma abordagem bem certinha, porque Sim. a pessoa ela chega com esse discurso: não, tá tudo perdoado, eu não tenho mágoa nenhuma, eu já superei. Superou nada. Sabe de nada, você. É complicado, né? E eu acho assim, acho que todo mundo tem algum problema com o pai. Eu acho que todo mundo tem. Aí, sabe o que eu acho? Vou te falar, posso estar errado. Nós fomos criados com uma imagem hollywoodiana de tudo ser apaixonante, de tudo ser fantasioso. Então a gente cresce aquelas princesas que tinham um príncipe, tudo lindo, né? Cavalo branco. Cavalo branco. Então a gente fantasia muito essa essência, né, que a gente pega de Walt Disney e a gente acaba construindo, principalmente as meninas, uma vida achando que vai ser aquilo lá. E a gente cria uma expectativa muito grande na figura masculina, né? E começa pelo pai, né? E aí depois, assim, vai. Se a gente começa a ver frustração do nosso pai, a maneira como ele lida com a nossa mãe, é a maneira que eu penso. Você já começa a se frustrar ali, porque não era pra ser assim. Nossa, eu vi lá, é o que eu idealizei, meu pai tá diferente. Ainda mais quando vai crescendo, né? Já vai tendo uma dimensão maior disso. E aí eu acho que aí o negócio começa a feder. Será que é isso? Tem algo que chama complexo de Eletra e complexo de Édipo. Para a menina, o primeiro grande amor da vida dela é o pai. E para o menino é a mãe. Então, a menina, criança, até uns 7, 8 anos, ela vai olhar para o pai como meu herói. Nossa, ele é perfeito, ele é o príncipe da minha vida. Passando essa idade, começa a entrar na puberdade, adolescência, é onde o mundo dessa menina cai. Porque ela começa a enxergar com os olhos da realidade. Porque somos imperfeitos. Temos falhas e erros. E aí essa menina ela começa a enxergar esse erro, e aí começa a vir a decepção, a frustração. Só que dentro dela, quando ela estiver adulta, ela vai procurar um marido parecido com aquele pai. O pai. E o marido, igual a mãe, viu? Procurou uma pessoa parecida. Todo mundo fala isso, né? Sim. Nossa, sim, é impressionante. Exatamente. Isso é muito real. Então, por isso que eu falo, cuidem das nossas crianças. Porque precisa de um lar funcional. Para que o homem venha exercer o papel que Deus criou ele para ser, de ser o protetor, o provedor, e a mãe, aquela do acolhimento. Porque quando essa menina ela olha o pai príncipe, o herói da vida dela, um dia ela vai enxergar os erros dele. Só que se ele está diante da palavra de Deus, ele vai sentar, ele vai explicar que ela também vai ter falhas, defeitos, mas nós vamos orar. Nós estamos em processo de amadurecimento. Ele vai ter uma sabedoria do alto para orientar essa menina, que não é tão feia assim. É verdade. E a mãe a mesma coisa. E só que para isso precisa de Bíblia. Muito. Precisa de Deus. Você precisa estar em conexão com algo. Por isso que o diabo está querendo tanto tirar a Bíblia. Tudo quanto é lugar, né? Das escolas, todos os contextos. Por que ele ataca a família? Porque se a criança nasce num lar disfuncional, é uma vida terrível. Meu Deus. Terrível. Marla, você é muito paciente que os pais são divorciados.
Só isso. Todos quase. Se não são divorciados, se estapeiam. É mais ou menos assim. Estão quase lá, né? Que triste, né? Não, é triste. E o diabo tá querendo acabar com a família de qualquer jeito, né? Exatamente. Exatamente. De qualquer jeito, ele tá querendo Só acabar. que Deus, na sua infinita misericórdia, ele usa o lar disfuncional para resgatar aquela criança, fazer uma linda obra para a glória do nome dele. Na minha palestra de dependência emocional, eu falo sobre isso, porque o dependente emocional chega para mim e fala: por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nesse lar? Deus permitiu, porque o homem e a mulher têm um relacionamento íntimo, vai gerar uma criança, óbvio. Né? Ele mandou criar, multiplicar. Claro. Então, se um casal tem um relacionamento sem proteção nenhuma, vai vir uma criança. Fato. Essa criança nasceu nesse lar disfuncional. Aí ela vai criar essa dependência emocional, porque tem um vazio crônico, sente ausência, sente abandono, sente rejeição, e aí ela vai se apegar com uma outra pessoa que é tóxica, é a dependência emocional. Só que aí ela vai olhar para o alto. E aí Deus faz a obra, porque se nascesse no lar perfeito, ela nunca ia procurar Jesus. É verdade. É verdade. Nunca. É verdade. Por isso que todos nós temos as nossas mazelas. Eu acho que comigo foi assim, 100%. do jeito que você falou. Porque assim, eu cresci, meu pai era totalmente ausente. Minha mãe sempre presente e tal, mas conforme eu fui crescendo, acho que desde a partir dos 6 ela começou a trabalhar muito. Só que meu pai sempre foi ausente, sempre foi ausente, sempre foi ausente. Morava com a gente, mas ausente. Aí, quando eu tinha 14, eles se divorciaram. Eu namorava um cara e aí eu lembro que quando eles se separaram, que eu vi mesmo meu pai sair de casa, eu peguei ele, eu abraçava ele, chorava. Eu não tava acreditando que aquilo ia acontecer. Mas aí depois, tipo assim, eu cresci na congregação, na igreja, mas conheci Jesus nunca. Eu ia pra igreja. Pegava o corpinho. Eu vou ir pra minha mãe poder deixar eu ir pra festa. Aí eu chegava, ia pra festa, bebia e tal, aquele tropé. E aí, beleza, chegou um dia, que foi quando eu me converti, lá em 2021, eu tinha 26 anos e eu falei, meu Deus, parece que nada faz sentido, sabe? Você fica assim... É um vazio que uma nada coisa preenche. horrível, nada. E eu sabia que eu já tinha ido em festa, já tinha bebido, só não tinha usado droga, graças a Deus. Eu tinha me relacionado com inúmeras pessoas, eu tinha, tipo assim, tinha uma vida social muito boa, mas nada me fazia completa. Aí um dia eu olhei pro alto, aí eu entendi. E aí depois começou muitos processos na minha vida, de cura, de eu entender certos tipos de coisas. Mas é que nem você falou, se eu tivesse nascido num lar perfeito, o que será que faria eu olhar para o alto? Sim. Mas é isso mesmo, faz todo sentido. Interessante isso daí. E você falando a respeito da psicanálise, é isso que é interessante, né? Eu falo que a gente às vezes planeja como a gente vai agir em certas situações, né? Mas reagir não tem como, a gente vai reagir como nós de fato somos, né? E hoje eu tive uma experiência muito forte e depois eu fiquei me questionando a respeito disso. Eu estava ajudando o Bruno a fazer a limpeza do ar-condicionado. Estava numa casa lá, estava um senhor, uma senhora e duas crianças, que eram os netos, eles estavam cuidando porque a mãe estava trabalhando. E o menorzinho, acho que tem 1 ano e meio, só que ele é prematuro, então pensa um menino pequenininho de tudo, sabe? Bem pequitinho mesmo. E aí eu tava lá no quarto com o Bruno lá, o avô tava lá também, e o Bruno limpando, lá auxiliando. De repente a avó começou a chamar o avô. Vem aqui, corre, pelo amor de Deus, me ajuda. E tem uma piscina na casa. Aí o cara saiu correndo e eu imaginei o que estava acontecendo, imaginei a cena e eu travei. Porque eu penso que talvez eu não queria ver o pior contexto possível, talvez me preservando mentalmente, não sei. Aí o Bruno falou assim, vai, Mari! Aí fora que eu acho que acordei pra vida, fui, né, saí correndo. E o menino tava mesmo. Ele caiu dentro da piscina, tava com a cabeça para baixo, pulou lá e levantou o menino meio que se afogando. E vou não saber fazer manobra nem nada, começou a soprar o rosto do menino. Eu falei, não, daqui. Aí eu peguei o menino tudo e batendo nas costas, coloquei de ponta cabeça, e o menino tossindo um pouco, olhava de novo, vai e tal. Aí eu vi que ele começou a tossir, voltar, e fiquei com ele um pouco de bruço, conversando com ele, tudo. Aí vi que ele foi voltando, que tava tudo bem, passei pra avó.
E graças a Deus ficou tudo bem, não teve nada de grave. Foi um susto muito grande, mas não aconteceu nada de grave. Mas eu fiquei me questionando por que eu travei, né? Por que eu, na hora, por que eu travei, né? Então, eu falei assim, será que eu pensei só em me resguardar, né? Mas é lógico que eu me conhecendo como mãe e mãe atípica, depois que eu me tornei mãe atípica, eu fui muito sensível no que diz respeito à criança. Então tem cenas que aparecem na internet que eu não consigo ver. Eu falo, ixi, tira isso daí. Mas, tipo, ó, tem, às vezes, quando aparece lá, quase morri, né? Que aparece lá na internet, lá, pessoas com acidente, aquelas cenas impressionantes de pessoal sobre. Mas eu não suporto olhar, não consigo nem olhar aquilo, sabe? Aquilo pra mim me choca. Então, eu acho que era isso. Eu não queria ser confrontada com aquela situação. Né? Mas na hora que o Bruno deu aquele choque, eu corri. E na hora, por impulso, lógico, eu queria ajudar o menino a fazer o melhor. Né? Até a avó também foi uma que ficou travada na hora que ela viu, ela não se jogou na piscina. E a criança estava na beirada, que se ela estendesse o braço, ela pegava, mas ela só gritou ajuda. Depois eu fiquei pensando, meu, por que ela fez alguma coisa também, né? A gente fica viajando, né? Mas você vê, a gente planeja como agir, mas na hora de reagir, na hora de uma pressão, aí a gente, não sei, né? É interessante isso, né? Isso é um mecanismo de defesa. Uhum. O que acontece? O nosso corpo ele tem um limite. Uhum. Não é tudo que todos aguentam. Então, para você, o seu limite, que nem você ouviu um som, imaginou a criança na água, o pior acontecendo. É o seu limite. O córtex pré-frontal, ele dá um apagão e a pessoa trava. Foi justamente isso, porque eu imaginei a cena e parei. Né? O homem saiu correndo e falou, vai! Aí fora que eu retomei e fui. Não é que você pensou. Não, o córtex entendeu. É muito para ela. Vou apagar. Vou apagar. Então, o que acontece? Algumas pessoas, já aconteceu, mulheres que foram abusadas sexualmente e foram atacadas por trás. Então, se alguém chegar nela por trás, ela trava. Tem aquele apagão. Porque o inconsciente lembra lá daquele ataque. Meu Deus. E aí é o limite de dor da pessoa. Então dá um apagão, a pessoa trava, aí depois ela volta. Depois volta. Eles nem sabem por quê. Não sabe. Que nem o seu esposo, ele falou, vai! Ou seja, trouxe você para a realidade, porque você já estava no seu limite. Então teve um apagão e a pessoa travou. E isso é muito comum. E eu sabia que eu podia ajudar, né? Eu quando eu fiz curso de técnica de segurança, eu fiz primeiro socorro. Eu sabia que eu podia ajudar, mas eu não queria ver a cena. Eu acho que na minha cabeça não. Eu não queria ver aquilo, vivenciar aquilo. Na hora que eu vi a criança de cabeça para baixo, parece coisa de filme que a gente vê, né? Quando acontece esses vídeos de criança afogada, né? Eu só pedi para Deus na hora que virasse ele não tá roxo. Só isso que eu pensei. Eu pedi, Deus, eu não quero ver isso. Aí virou, ele. Aí eu falei, me dá aqui. Foi me dá aqui agora, que eu vi que o vô não tinha manejo, né? E graças a Deus a criança ficou bem, porque eu também acho que não suportaria se acontecesse alguma coisa com aquela criança. Eu acho que não sei como é que ia ser para mim. Então, como é que Deus foi grandioso naquele momento. E olha como é que as coisas como o Espírito Santo também age, né? Quando eu entrei na casa, eu vi aquele menino pequeno, que eu vi aquela piscina, eu falei, Senhor, e ele andando na beirada, eu falei, Senhor, essa piscina sem proteção, essa criança andando na beirada. Mas não é minha casa, não é minha família, tem que ficar na minha, né? E aí justamente aconteceu. É terrível isso. É terrível. Então, como que a nossa mente ela trabalha, né? Com mecanismos que a gente não imagina. Que é para te defender, porque você não suportaria ver. Então, não, deu o apagão. Que coisa impressionante, né? Por isso que a pessoa, quando entra em choque com alguma coisa, ela desmaia, né? Sim. Né? É por isso. É forte. Gente, quanto assunto, né? Eu acho que a gente vai ter que trazer ela muitas vezes. Com certeza. Muito transtorno, muitas abordagens. É muita coisa. Nossa, mas tem alguma coisa mais para perguntar, que só vou perguntar mais uma coisinha sua. Eu queria fazer uma pergunta para você, Mara. Por exemplo, uma mulher ela teve trauma sexual na infância. Como que você consegue falar algo para ela, tipo assim, não ter trauma do marido, por exemplo? Eu vou me casar, mas eu acho que eu não vou conseguir, porque lá no passado aconteceu isso. E eu preciso. Eu lembro de uma moça na minha igreja que contou esse testemunho. Então, tipo assim, ela já era casada e tal, mas aí chegou um momento com o marido que ela falou assim: não, aqui eu quero que você para, porque eu não consigo. Aí ela foi se tratando e tal, e depois deu tudo certo. O que você fala para uma paciente assim? Como que ela pode agir? Como que você pode ajudar ela?
Primeiro, ela precisa pôr a dor dela para fora. Primeira coisa, falar, relatar. Geralmente elas choram muito. A postura, que nem eu falei, a gente tem muita leitura corporal. Uma paciente dessa, ela chega assim, né, retraída. Então, tem que acolher sem julgamento, mostrar para ela, através do seu olhar, da sua postura, que você não está julgando, que você não está ali para condenar ela, que ela está num ambiente seguro, que aquilo já passou. E aí ela vai falar, ela vai relatar os fatos, ela vai chorar. Geralmente eu procuro fazer uma oração com o paciente assim, para dar uma acalmada, sabe? E aí ressignificar. Ela entender que a outra pessoa fez isso porque foi ferida, e tá sangrando, vai sangrar em cima dessa pessoa, ferido fere, tem toda essa questão da ressignificação e mostrar para ela que o marido dela não é o abusador. Isso é muito importante. Tentar tirar essa imagem, né? Que foi distorcida, né? Exatamente. Mostrar para ela, ele não é o abusador, não foi ele que causou a dor, ele é uma outra pessoa. E aí eu vou falando as qualidades desse marido, porque na sessão as mulheres vão falando como é o esposo, né? Que ele não é o abusador, que é um ambiente seguro, que existe amor, que existe respeito. E aí vai. Glória a Deus, muito bom. Agora eu lembrei também de algo sobre o ciclo vicioso que você me falou. Também tem uma amiga que ela comentou comigo uma vez que estava em adultério com o marido. E aí ela falou assim, eu falei assim, nossa, mas você não sabe, né, que você tá errando. Alguém vai ser ferido nisso aí, você precisa parar. Aí ela falou assim a mim, eu não entendo dessa maneira, porque quando eu era criança, o meu pai traía minha mãe, então hoje eu não vejo que é tão errado assim. É algo normal. Pasme no que eu vou falar. Região Nordeste, lá é normal para eles pedofilia. Meu Deus. Eu acho que lá foi aquela terra que teve aquele abuso lá no Nordeste, né? Daquela casa de prostituição de criança. Foi lá, esqueci o tem nome todos que os tinha. dias, todos os momentos. Meu E aí, Deus. quando a criança consegue falar para os pais cuidadores, mas isso é normal, ele é homem, é assim mesmo, porque é uma cultura daquela região. Meu Deus. Então, eles são ensinados que aquilo é normal. Meu Deus. Aí, quando vem para a realidade mesmo, aí vem o choque. Meu Deus. Cada região do país, infelizmente, predomina um pecado. E a região Nordeste grita pedofilia. São demônios que agem naquelas regiões. E tem casos lá, né, no Nordeste que os pais vendem a filha. Sim. Sim. Meu Criança. Deus. Eu assisti um filme, mas não sei se você assistiu, nossa, eu não lembro o nome daquele filme. Que era um cara, ele tinha acho que 3 ou 4 filhos. E aí ele estava em busca de descobrir os abusadores. Tinha uma indústria de modelos de criança, mas era só de fachada. Levava as crianças para lá. É o Som da Liberdade? Esse daí. É esse mesmo. Gente, que filme. Você assistiu? Eu assisti ele para fazer um trabalho. Meu Deus. Meu Deus. Forte. E é totalmente verdade, né? É verdade. Forte. São casos reais. Então, isso acontece até hoje. Chocante. Mais perto do que a gente imagina. O pai falou assim pro pai que a menina foi levada, porque o pai, acho que a mãe tinha morrido, não sei, falou assim, pai, eu quero ser modelo, não sei o que lá. E levou ela para esse lugar. Falou assim, não posso ficar aqui, não, você vai voltar daqui a tanto tempo. E foi a filha e o filho. O menininho era menor, eu acho, e a filha era maior. E aí, quando ele voltou, não existia mais nada lá. Mais nada. Meu Deus. Tinha. E aí ele encontrou esse cara, que eu acho que ele era policial, e falou assim, você tem filho? Ele tem. Ele falou assim, imagine se fosse a sua filha que tivesse acontecido isso, por favor, acha ela. Ele foi atrás, quase morreu e encontrou. Sim. Que filme pesado, mas totalmente necessário. É necessário, sim. E a gente hoje confrontador, vive... né? Porque a gente está no nosso redoma. Nosso universo. E a gente não olha o pessoal, o sofrimento, né? Tantos estão vivendo. E a gente tem também, como igreja, se posicionar, orar, fazer algo também a respeito, informar igual ela está fazendo. Né? Isso é muito importante. Né? Sim, não fazer vista grossa, porque a gente está sendo condizente, né? Isso, aí o que eu falei lá no início sobre a pessoa falar que se identifica como um animal.
Gente, gasta a sua energia se preocupando com esse tipo de pessoa. Que tá lá no Nordeste sofrendo abuso, vai atrás, faz alguma coisa, porque se a pessoa ela quer se transformar num pônei, provavelmente ela tem dinheiro para poder ir lá na Amazônia fazer alguma coisa para essas Transforma famílias. num pão, então, e cortar porque esse povo tá precisando comer. Uai, Nossa, eu fico com meu raiva. Deus. Ó, então, eu vou fazer minha última pergunta. Queria fazer mais um monte, mas vamos com calma. Senão a gente vai assustar ela não vai voltar. Então vamos com calma, que a gente tem que ir com calma. Eu falar que vocês estão precisando de terapia. Eu falo, nossa, vocês estão muito ansiosos. Ô, Mara, como que a gente consegue ser uma pessoa menos ansiosa? Legal! Nossa, um milagre. Fala aí. O que você nos dá de conselho, meu Deus, para ser menos ansiosa? Todos os dias é necessário fazer uma regulação emocional, porque os dias que estamos vivendo, ele está me empurrando para a ansiedade. Então, todos os dias eu preciso me regular emocionalmente para conseguir dar conta das minhas demandas. O que eu falo? Gente, praxe, atividade física, alimentação saudável, um hobby, um momento de descanso. A válvula de escape, né? A válvula Não de é escape. mexer no celular, né? Não. Olha pro TikTok, não, né? Não, Esquece dela, tá bom, gente? nada de telas, tá? Geralmente, eu sempre falo ar livre, contato com a natureza. Como a gente tava falando sobre isso. Porque quando você está em contato com a natureza, você esvazia a sua mente de tudo aquilo que não provém dele. É verdade, é verdade. E eu sempre falo, tem uma dica, vou dar umas dicas, tá? Vou dar umas dicas. Isso, Olha. perfeito. Ferramentas de regulação emocional. Eu amo o banheiro, gente. O banheiro é o nosso melhor amigo, porque todo lugar que você vai tem um banheiro. E é o único lugar que ninguém vai te encher as pitancas. É verdade. Então Faz todo sentido. você entra no banheiro no momento de estresse e aí você vai respirar assim. Façam comigo. 3, 2, 1. Puxa o ar pelo nariz, bem profundamente. Solta pela boca. Bem forte. Uma vez? Bem forte. 3 vezes. 3? Por quê? Quando você está inalando, enviando o oxigênio para o seu cérebro, as veias elas dilatam. E aí você consegue pensar com clareza naquela situação que te estressou. Porque você está estressado, você não pensa. Não, você quer reagir. Você age. Você quer reagir. Então, quando você faz essa respiração 3 vezes, você dá uma descarga de oxigênio e as veias dilatam. E aí você consegue pensar com clareza e com calma. Por que banheiro? Botei uma pia, joga uma água no rosto, na nuca, relaxa. Sou cristã. Enquanto você respira, Ora. Deus, me acalma, tô nervosa, fica aqui comigo. Preciso da tua presença agora. Agora mais do que nunca. Então você respira, usa a água. A água, gente, a água, Deus criou para purificar, para limpar. Então, quando você sai do banheiro, você toma água, tá? É necessário para você hidratar esses vasos que você dilatou. Automaticamente você já fica mais calmo. Você Já não precisa matar mais ninguém, né? Pronto, Exatamente. não vai gastar o seu... Mara, mas eu vou contar uma coisa pra você, ó. Fala, Dani. Vou sair do meu. Tô falando muito hoje, né? Dani vai ter que respirar bastante na hora do trânsito. Nossa, que era do trânsito. O que era, amiga? Daquele era do controle da sua língua? É, isso mesmo. Você estava falando sobre o trânsito, como que o trânsito assassina as pessoas. De Deixa André Valadão postou uma bênção. caixinha de perguntas que a pessoa falou assim: pastor, é pecado desejar que o cara da bicicleta motorizada se esborrache no chão? Aí ele falou assim, você não é crente não, hein? E aí eu tava falando, Mari do céu, como eu não gosto daquele barulho, daquelas motos que ficam barulhando e aquelas bicicletas, eu quero ver quando passa 10 de uma vez. Eu fico assim, Senhor, que ódio que me dá. E olha, só por Deus. É gente que não dá seta. Não, é gente que não dá seta. É gente que invade o pare. Não, mas olha, só pela graça de Deus que vai fazendo a gente manter a calma. Mas aí você vai lembrar da minha voz na sua orelhinha falando, respira. Cadê o banheiro? Não tem banheiro aqui. Mas tem respiração e oração. Vai ficar tão automático na sua vida que você vai se regular de frente com a pessoa que está te estressando. Por exemplo, meu marido, quando ele faz alguma coisinha, eu já faço assim, ó. Onde eu tô?
Ele não precisa ficar nervoso. Como que não Já fica? até sabe. Aí eu acalmo. Fala, meu bem. Olha, É automático, eu me regulo o tempo todo. Quando eu não dou conta, eu tenho as minhas válvulas de escape. Fulana, ora por mim que eu tô daquele jeito. isso é bom hábito também de alguém que tem costume de falar palavrão no automático, né? Por exemplo, me converti, eu preciso parar de falar palavra no nome de Jesus. A pessoa fala assim, eu converti tudo, só a língua que não. Então, mas você isso converter sua língua também, eu né? trabalho com Vamos arrancar ela adolescentes. fora, então. Eu trabalho com adolescentes, eu amo meus adolescentes. Beijo para todos vocês que eu sei que vocês vão assistir, a tia. Aí, ai, Mário, eu falo muito palavrão, não sei o que lá. Aí eu falo, quando você for falar, ó, Morde a língua. morde a língua, bebe água. Isso. Entendeu? Ô, Mário, aí eu falo pra você, eu tava num serviço e, tipo assim, quando eu queria, meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso chorar. Quem me ajudava? O banheiro. Claro, nossa, quantas milhões de lágrimas. Gente, derrubei no veio banheiro. vontade de chorar? Chora. Porque quando você reprime a sua emoção, a sua pressão sobe, a diabetes cai, coisas acontecem. Não, eu acho que vira uma bomba relógio. Você vai estourar em algum momento e vai ser pior. Vai ser pior, vai ser pior. Então, veio a vontade de chorar, eu falo isso como? Você tem que acolher as suas emoções, você não pode reprimir. Então, veio a vontade de chorar, vai pro banheiro e chora. Rasga. No banho, como é bom chorar. É bom chorar no banho. Nossa, teve que chorar no banho, eu até sento no chão. Meu Deus! Vai ficar mais dramático. Tipo cena de filme. Aí depois vai se enxugar no espelho e chorar mais, porque Eu fico imaginando Deus. Tempo só inchado. Mário, eu fico imaginando Deus falando assim, precisa de tudo isso. Precisa, aí Deus. olha no espelho, assim, que os olhos mais se chora mais. Olha como é que eu tô pra igreja. Como vou chegar lá com essa cara, meu Deus. Eu, como uma boa colérica, como uma boa colérica, eu tenho um pecado na minha vida que eu vou combater até o último minuto da minha vida, tá? É a ira. Então, quando a ira ela vem, eu também não posso reprimir, eu tenho que acolher ela. Então, eu trabalhava numa empresa, Vai ser tinha um divertidamente assistente. isso aqui. Os vários. Assistente. E aí os pacientes me tiravam do sério que a minha veia, a artéria, não é veia não. Doutora Paula, é artéria, né? É isso mesmo. É. Ela pula, assim, Meu que Deus, parece que ela vai mesmo. Ó, chega aqui, ó. Aí- Aqui é a testa que ela veja que só tá. Aí eu ligava, falava, Ju, vem aqui agora. Meu Deus. Ele abria a porta, Má, tá tudo bem? Eu, não, banheiro. Aí eu chorava de raiva. Aí eu chorava, porque eu já era psicanalista na época, jogava água, só voltava. Só voltava a tomar banho. E aí eu tô com raiva, com ódio. Eu Ireis, acolhi. mas não pequeis. Eu acolhi, eu deixei ela, eu digeri a raiva. Senti aquilo. Eu senti a raiva e eu pus ela pra fora. Aí eu falei, Mas voltava Jesus não teve um plena. momento dele de Não fúria, que saiu precisa matar derrubando ninguém, né? Acabar com a vida de Jesus alguém. sentiu raiva também, Eu né? tenho uma Chegou no musiquinha. tempo, saiu derrubando tudo, virando todas as mesas, uai. Eu sou bravinha, né? Mas eu criei uma musiquinha. Aí, ó. Tô bem, tô zen. Deu meio-dia e eu não matei ninguém. Olha, precisamos Não cantar gastou todos réu os primário dias. até hoje, tá tudo certo. Gente, Deus, obrigado por isso, viu? É 2025 eu tô aí. Oh, Gente, meu esse ano eu Deus. completo 30 anos. Glória a Deus por Acreditar. isso. Graças a Ô, Deus. Parabéns. glória. Quando eu tinha 18, 17, 16, alguém me falava assim, eu tenho 30. Eu falei, meu Deus, 30? Tudo isso? 30? Tipo assim, eu já tô com 30, mas fala, Deus, e aí? O que eu fiz até aqui? Parece que nada. Não, fez Não, muita mas vamos coisa, seguindo. Uma hora nós tá? chega lá. Foi sim. Ai, Mas é isso aí, meninas. Mara, é bênção demais. Olha, a gente vai ter que marcar uma próxima. A gente não Parte vai ter dois. jeito. Não vai ter jeito. Não, a mesmo. gente vai fazer na parte 2 sobre esse negócio que você falou de colérico. Como é que chama esses Ah, os temperamentos. Os temperamentos. Gente, eu amo falar de Então, temperamento. nós vai ter que fazer. Você já Vou faz até o teste anotar. junto com nós. Você vai ter que anotar Isso, vou tudo trazer o bonitinho. teste. Conseguiu identificar o que eu sou? Até agora? Não. Sim. Sim. Ai, me fala, eu quero Não, muito vai. saber. Olha, eu tenho a sensação... Vou buscar ajuda. Da mãozinha, da mãozinha. Eu Eba! tenho a sensação que nós somos coléricas, amiga. Eu, sabe o que eu achei que eu era? Sanguínea.
Então eu não sou. Mas eu tenho que fazer o teste para ter certeza, tá? E eu sou Você é colérica. Eu sou o sangue de Jesus tem poder. Eu sou E a colérica Mari? nível O que você acha da Mari? Harvard. Eu não consegui identificar, vou ter que fazer o Eu sou teste. difícil, tá vendo? Pode ser que Eu seja sou tão melancólica. transparente assim. Pode ser que seja melancólica, É. melancólica ou fleumático. O que muda de um produto fleumático para Fleumático. o melancólico? Contudo, Eu jurava que eu também era o melancólica. porque eu sou fleumático, tão ele é melancólica. representado... Gente, nós vamos para a parte 2. O fleumático, porque é um assunto que eu amo falar. O fleumático, ele é representado pelo elemento água. Ele é adaptável, ele é sereno, ele gosta de ficar em off, é aquela pessoa mais reservada, da paz. Ele é diplomático. Eu? Ele gosta de pôr Chique, né? panos quentes. Ele gosta de fazer as pessoas sorrirem. E o fleumático? Ele é o fleumático. Isso, É, outro. O Qualquer... melancólico, ele é Isso. perfeccionista, ele é exigente e ele calcula a raiz quadrada de 3 vezes 8 antes de ter uma ação. Eu tenho um pouco Então, disso aí também. Ele pensa, ele pensa. Para ele agir, você fala, vai, ele vai. Olha lá, Hoje o gratidão vai. eu tenho um pouquinho das duas coisas, então. E o Mais sanguíneo, Mari? mais do fleumático. Não, a gente vai falar sobre isso. Vamos Mas falar. não, vamos deixar pra próxima. Eu não vou deixar. Ah, tava interessante. Não, mas vamos Já deu deixar. 17 horas de podcast. Não, vamos deixar, porque senão não vai criar aquela É, curiosidade. gostinho de quer Tem mais. que deixar a curiosidade, Imagina, vamos né? colocar na capa assim, parte 1. Olha, você parte que dois, tem gente. interesse em saber sobre os temperamentos, contrata a minha palestra. Isso! Aí, gente. Vamos Necessário? aproveitar essa parte. Aonde fica seu consultório? Vamos lá. Contato. Fala o seu Instagram, seu WhatsApp. Seu... Depois a gente vai deixar lá tudo, também. tudo que você na fornece. descrição, tá? Certo. O consultório presencial fica na Cunha Sintra 708, Clínica Reabilitar, @Reabilitar Penápolis. Tá? O meu arroba no Instagram é @marazamboni, _psicanalista. Do ladinho do laboratório do Ivan Samarco. Não fácil tem demais. como errar. É do Facinho. lado do Ivan Samarco, tá lá meu lindo nome na placa, todo Aí, ó. mundo me acha. A gente vai deixar tudo aí na descrição para Benção. vocês. Segue a página dela, porque tem muito conteúdo bom. Isso. Gente, não tem um ser nessa face da Terra que não precise de saber mais sobre saúde mental. Então você já sabe, você precisa estar na página dela. Você precisa seguir o conteúdo dela, vai lá. Gente, ela posta muito vídeo interessante para você ir se descobrindo, ver qual é o seu problema e também buscar a ajuda dela para poder fazer a terapia e se curar, que é Bom, necessário. 2025, gente, já começa pela saúde mental, por favor. Que é a primordial. Janeiro branco. Por favor. Isso, já vamos janeiro começar. branco. Cuide da saúde Começa mental. bem. Saúde mental. A gente já começou com a doutora Paula falando da nossa saúde, né? Do corpo, né? Da alma, do espírito. E a mental é fundamental, gente. Então, ela rege todo o resto. Exatamente. Todo o resto. Eu atendo pacientes de 10 anos para cima, homens, mulheres. Não atendo crianças por causa dessa questão lúdica, né? Tá. E não atendo casais, tá? Não atendo casais. Mas atendo homens, mulheres, jovens, adolescentes nessa área de transtornos. Que Perfeito. todo mundo tem um pouquinho. Sim. Aproveita agora e faz suas considerações finais, agradecimentos que você Considerações finais. fique à vontade. Eu agradeço a Deus assim todos os dias, todos os momentos, porque se não fosse a presença dele, eu não estaria aqui. Amém. Meu testemunho daria um outro podcast, mas fica para parte parte três. 3. Pronto. Isso. Mas eu tive grande apoio da minha família. A minha família foi fundamental na minha formação. As horas que eu surtava, assim, era a família que dava conta. Meu agradecimento especial, ela não gosta que fala, mas a minha flor de maracujá, obrigado pela conexão que se fez comigo e as meninas. Agradeço imensamente a 2 pessoas especiais. Doutora Paula Ismail, muito obrigada por cada conselho, cada orientação e por me ajudar na minha saúde. E a minha amiga Aline Célice, manda um beijo para vocês. Sucesso para vocês, Amém, ela amém. recomendou. E é uma pessoa que está do meu lado, lutando comigo. As palestras todas ela está comigo. Na intercessão, na foto, no vídeo, né, tudo. Glória a Deus pela vida dela. Então, eu agradeço permaneça. todas essas pessoas e agradeço a vocês pelo convite. Amém. Amém. Que isso, foi uma honra. Que pra vocês gente. venham prosperar cada vez mais em levar a palavra do Senhor. Em Amém. nome de Jesus. Amém.
todo mundo já sabe que vai ter a outra parte. Então, você 2 já... e 3. Então você Talvez sabe o que vai 4. ter muito assunto. Nós vamos achar um assunto. Já aproveita, já muito coloca, assunto. ó, coloca aí no comentário aí o que você achou e qual outro assunto te despertou curiosidade e você gostaria que a Mara viesse falar pra gente na próxima. Põe aí. Verdade. Já curtiu? Compartilhou? O Dani tá com problema. A gente teve um vídeo que teve mais de 1.000, quase 2.000 visualizações, só que não aumentou o número de seguidores. Gente, segue nós, se Segue a gente no inscreve. YouTube, coloca o sininho lá, ativa o sininho, gente. Não custa nada. Tem lá o vermelhinho, inscrever-se. Isso, Só não assim custa o YouTube nada. vai entregar para mais pessoas e vai entender que isso que a gente tá falando aqui é relevante. E a gente sabe que é. Então ajuda a gente, se inscreve aí, Gente. por favor, e compartilha com Vamos o querer. máximo de pessoas. Tá bom, pessoal? Glória a Deus por isso. A gente tem que acabar com o nosso brinde, né, Com gente? certeza. Então, gente, até a próxima na Na mesa. mesa. Deus Glórias. abençoe, pessoal. É bênção.